Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E quem se depara com esse senhorzinho no metrô de São Paulo mal pode imaginar que em 2021 ele conseguiu receber mais de R$1 milhão em dividendos. Ô louco, Ferreira, 1 milhão por mês é dinheiro que não acaba mais, hein? O velho é bom mesmo. Na verdade, Rufus, não é R$1 milhão por mês, mas eu vou deixar que ele mesmo responda. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de R$1.015.000. Isso é muito dinheiro. Não é à toa que o Luiz Barsi é conhecido como o rei da Bolsa Brasileira, mas como que ele chegou nesse patamar? Será que é possível replicar o método dele? Ele disse que qualquer pessoa consegue chegar onde chegou. É verdade? Ótima pergunta! No vídeo de hoje vamos destrinchar toda a estratégia de investimentos do Barsi, só que antes de continuarmos, bora bater a meta de 10 mil inscritos no canal. Clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ative o sininho de notificações, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá! Bom, turma, ironicamente, o Barsi não começou a investir em ações para ficar rico, mas sim para se aposentar, porque ao analisar o sistema previdenciário lá nos anos 70, ele percebeu que o sistema estava a caminho de desmoronar. E ele estava completamente certo, viu? Hoje é notório que o sistema da Previdência Pública é uma pirâmide onde os trabalhadores estão na base e sustentam os aposentados que estão em cima. Afinal, hoje existem mais pessoas com mais de 30 anos de idade do que com menos. E uma hora não tem jeito, a estrutura vai ruir. Vocês falam agora pra mim, meu? Na época, a estrutura das previdências privadas também não lhe agradavam muito. Primeiro por conta dos custos e taxas, né? E segundo porque, embora os aportes mensais acumulassem uma quantia muito grande no final, ela não se multiplicava muito e pagava um salário relativamente baixo todos os meses quando o Barsi fosse se aposentar. Então, ele decidiu ser um daqueles super empresários bem-sucedidos que continuava recebendo os lucros das empresas que criaram. Só que com um detalhe, ele não queria começar do zero e ter todo o trabalho de construir uma grande empresa. Ele queria começar como sócio de algumas das maiores e melhores empresas do país, e foi aí que ele entrou para o mundo das ações, onde separava uma parte do salário para comprar o que podia das melhores empresas do mercado, imaginando que elas poderiam lhe render bons dividendos, principalmente no futuro. Uau! E aqui a gente tira uma grande lição com o Barsi, que é abandonar a pressa e a impaciência. Até porque ele começou a investir em 1970. São mais de 50 anos investindo em um país que teve 11 presidentes, 4 planos econômicos, superinflação, 7 moedas diferentes, pandemia. E o pessoal preocupado com quem vai ganhar a eleição para começar a investir. Eu não vou dizer que esses acontecimentos não importam, até porque neles nós podemos encontrar várias oportunidades de comprar bons ativos barato. Só que a melhor coisa que o investidor tem a fazer é não pirar com acontecimentos de curto prazo, porque é no longo prazo que está o dinheiro de verdade. O Barsi, inclusive, tem outra filosofia de não se preocupar com o que você não pode controlar, porque a única coisa que você tem controle é o preço que paga por uma ação. Por isso, não tenta sempre buscar acertar o c... da mosca e meter ali um monte de dinheiro em um investimento de uma vez só. Vai investindo mensalmente e tenha um método validado pela história. A metodologia de investimentos do Barsi, por exemplo, funciona da seguinte forma. Primeiro, ele faz alguns filtros e elimina setores com margens de lucro pequena ou com chances de prejuízo, como estatais, varejo, companhias aéreas, saúde e tecnologia. Depois, ele seleciona empresas que paguem pelo menos 6% ao ano de dividendos, apura se esse pagamento de dividendos era constante e estável até para que ele tenha previsibilidade de receita e, por fim, analisa se a empresa é sólida, se ela tem clientes fiéis e saudável financeiramente. Aí depois que ele encontrava uma boa empresa com bom pagamento de dividendos, ele comprava?
Não, ainda não, porque ele sempre conferia antes se a empresa estava dentro do limite de preço que ele toparia pagar pela ação. Então ele fazia um cálculo onde ele pegava a média do pagamento de dividendos anual da empresa e dividia pela porcentagem de dividendos que ele queria. Se o preço da ação, naquele momento, estivesse abaixo do resultado que deu o cálculo, ele comprava. Se não, quer dizer que a ação estaria muito cara. Por exemplo, senhor Rocha, fala uma ação aí. Petrobras. Tá, beleza, Petrobras. Suponhamos que a Petrobras tenha passado por todos os filtros e a gente resolveu fazer o cálculo para descobrir se ela está com um bom preço ou não para comprar. Basta a gente vir aqui no Google e pesquisar Petrobras Suno. Tá? Suno é uma casa de análises que eu não estou recebendo nada para divulgar aqui, mas eu gosto de usar para consultar alguns dados porque eu acho que o aplicativo, o site, é bem ágil, bem prático. A gente clica aqui no primeiro resultado, vamos ver Petro 4, tá? A gente desce lá na página de dividendos, deixa eu fechar esse anúncio aqui, a gente desce aqui na página de dividendos e vocês já conseguem perceber pela discrepância que o histórico de dividendos da Petrobras é horrível, né? É instável pra caramba, mas enfim, vamos permanecer aqui na Petrobras só pra gente não perder o exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou somar quanto de dividendos ela distribuiu nos últimos 5 anos. Espera aí que eu já volto. 2000 anos depois. Muito bem, acabei de fazer a soma aqui e deu R$ 7,40. A gente pega esse 7,40 e divide por 5 e a gente descobre a média do quanto que a Petrobras pagou nesses últimos 5 anos de dividendos. Foi R$ 1,48. Para a gente saber o preço teto que podemos pagar em Petrobras, basta dividir esse número aqui, essa média, pelo dividendo que a gente quer receber por ano. Então, dividir por, colocar 6%, que é o que o Barsi gosta lá. Aí, ó, deu R$ 24,66. Senhor Rocha, quanto que está custando Petrobras agora? Calma aí. R$ 34,06. 34,6. Então, precisaria a Petrobras cair a cotação dela até os R$ 24,66 para justificar a compra da empresa. Ah, agora eu entendi! Como ela está R$ 34,06, pelo método Barsi, ela tá cara demais e ela teria que descer aí na cotação uns R$ 10,60 para finalmente valer a pena com base no pagamento de dividendos. Maravilha! É basicamente assim que o Barsi escolhia e escolhe as ações que ele compra todos os meses. Se a ação continuasse barata, ele simplesmente ia comprando mais ali. Se ela ficasse cara, ele simplesmente deixava ela ali na carteira e comprava outras. Agora, se a ação deixasse de pagar os dividendos que ele queria, ele simplesmente vendia a ação, como foi o caso da Itaúsa, que ele vendeu recentemente e gerou mó bafafá. Oh, sim, claro. E aí, o que eu acho desse método do Barsi? Primeiro, eu acho ele muito bom, tá? Acho interessante pra caramba, só que ainda assim, para o recebimento de dividendos, eu prefiro fundos imobiliários ou então uma carteira que tem um mix de fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. O Barsi, ele não gosta de fundos imobiliários porque eles tendem a não se valorizar tanto quanto as ações no longo prazo, só que isso daí já é uma questão de gosto. Para mim, os fundos imobiliários, eles representam mais previsibilidade. Fora que quem quiser viver de renda mais cedo, e não esperar tanto tempo como foi o caso do Barsi, eu acho mais interessante focar a carteira de investimentos primeiro em crescimento, em multiplicação de patrimônio, e depois migrar para uma carteira de dividendos quando o valor acumulado for suficiente para você viver de renda. Mesmo com essas diferenças, é óbvio que os ensinamentos do Barsi são muito bem aproveitados na minha metodologia de investimentos, onde eu adoto também estratégias de outros grandes investidores, assim como ele. E se você quiser viver de renda muito antes do que qualquer pessoa que você conhece e recebendo bem mais do que o teto do INSS, eu recomendo demais que você clique aqui no primeiro link da descrição e faça parte da minha mentoria particular de finanças.
3 passos para a riqueza. Ela é a alternativa perfeita para você que quer ter um bom retorno com seus investimentos, só que você não quer ficar ali toda hora estudando, entendendo o mercado, qual ativo comprar e tal, para você focar no que você sabe fazer de melhor, que é ganhar dinheiro. Eu não vou me estender muito aqui, então se você quiser saber mais, clique no primeiro link da descrição e agende uma reunião estratégica gratuita comigo, onde vamos entender se isso faz sentido para você ou se não faz. Tá? Você só tem a ganhar. Ele tem toda a razão. Outro ensinamento do Barsi é: seja um investidor, não um especulador. Ele, inclusive, costuma dizer que não conhece ninguém que ficou rico especulando. Afinal, o especulador é o cara que vive de aposta e tenta prever o futuro através do day trade, por exemplo. E como diz o ditado, aqueles que tentam ver o mundo através de uma bola de cristal estão fadados a morrer comendo cacos de vidro. Tem um pouco de sentido no que você está falando. Na opinião do Barsi e de vários outros bilionários que de fato multiplicaram seu patrimônio com investimentos, o que faz a pessoa ganhar dinheiro é escolher boas ações e até mesmo dar aquela diversificada até para diminuir os riscos de você ter feito uma escolha errada, até porque ninguém consegue prever o futuro e acertar na mosca ali qual ação vai dar aquela estilingada, qual que vai arrebentar de dar dividendo. Não dá para fazer isso. Só se a pessoa for uma cartomante. Nem isso, sabia? Uma vez um amigo meu me passou o número de uma cartomante. Eu liguei lá pra ver se ela conseguia prever o meu futuro. Ela atendeu e falou: alô, quem que é? Aí eu desliguei na hora, porque se ela não consegue adivinhar... Essa é velha. Se ela não consegue adivinhar quem que tava ligando pra ela, quem dirá o meu futuro? A mesma praça, o mesmo banco. Para encerrar, pessoal, acho que o grande segredo do Barsi para você enriquecer é que, assim, não existe segredo. A foto que eu mostrei no começo do vídeo com o Barsi andando de metrô não é um ponto fora da curva. A vida inteira do cara foi de hábitos de consumo controlados, onde ele sempre gastou menos do que ganhava e investia a diferença. Pô, desde quando isso daí é segredo para alguém? Todo mundo sabe que a fórmula é essa. O grande X da questão é que poucas pessoas seguem. Para você ter ideia, o Barsi, ele mora na região da Anália Franco, que, para quem não conhece São Paulo, é um bairro de classe média aqui. E o escritório dele fica no centro da cidade, que para quem mora em São Paulo também sabe que não é grande coisa. E eu acho que o melhor ensinamento dele é esse. Tá? Ele poderia tranquilamente estar morando em um dos melhores bairros de São Paulo, como Higienópolis, Morumbi, Pacaembu, Vila Olímpia, ou então mudar do seu escritório para Faria Lima, Itaim Bibi, onde estão localizados ali a maioria dos escritórios de investimento. Só que ele preferiu o quê? Continuar com a humildade e os pés no chão. Com certeza, acho que assim, de todas as dicas e estratégias que eu trouxe aqui no vídeo, se você seguir esse último princípio, cara, não tem como você dar errado na vida. Se você concorda, deixa aqui o seu comentário e aproveita, compartilha esse vídeo aqui com aquele amigo que quer ficar rico também, que investe na bolsa, que vai gostar desse vídeo aqui. Meu nome é Felipe Ferreira e te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!